Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. É um prazer sempre estar aqui, podendo assim transmitir ensinamentos da doutrina espírita. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão assistindo ou irão nos assistir através do Facebook do seu Aurélio Robles e também da comunitária Vida Nova. É um prazer tê-los aqui conosco também. Bem, gente, antes de nós iniciarmos a nossa exposição, eu convido a todos para que nós pudéssemos fechar os nossos olhos, elevando assim os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, em agradecimento por mais essa oportunidade que nós aqui estamos, buscando um pouco mais para as nossas vidas, um aprendizado sobre esse determinado assunto da doutrina espírita que muito nos vai dar forças para nós seguirmos em frente a nossa caminhada, a nossa jornada. Pedimos também à equipe espiritual que aqui do Pátio do Evangelho, que nos envolva, a direção da casa também possa nos envolver, para que nós possamos assim transmitir esses ensinamentos com bastante tranquilidade, bastante clareza, e todos nós possamos compreendê-los, e à medida que formos compreendendo, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, para que assim nós possamos seguirmos em frente a nossa jornada evolutiva, a nossa caminhada. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa exposição da noite. Que assim seja. Bem, gente, o nosso assunto de hoje, está lá no Livro dos Espíritos, é Objetivos da Encarnação. Então, nós vamos dar uma pequena introdução, para falar sobre esse assunto. Então, a palavra encarnar significa nascer em um corpo de carne. Quando um espírito vai encarnar, aproxima-se de sua mãe, unindo-se ao novo ser que se forma desde o instante da concepção. A concepção, gente, é a fusão, entre o óvulo e o esperma, Dali em diante já se diz que foi a fecundação. Então, desde esse momento, o espírito, então, ele já está se unindo a esse novo corpo. E assim ele vai gradativamente envolvendo-se com o processo de crescimento do embrião, do feto, até que ele eclode para a vida biológica, até que ele vem para a vida biológica, para a vida corporal. No momento em que nasce pelo parto, aí se diz que ele está encarnado. Então, para você ver, desde o momento da concepção, da fecundação, o espírito já está lá, vai unindo-se ao feto, ao embrião, até que ele se eclode para a vida, ele surge para a vida através do parto, Daí então se diz que ele está encarnado. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual é a finalidade, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam. Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Deus não faz um convite, Fala, vem cá, está na hora de você reencarnar, Quer aproveitar a oportunidade? Ah, não, deixa para
para amanhã, deixa para depois. Deus impõe, né? Com o fim de levá-los à perfeição. Senão, nós nunca chegaríamos, ia demorar muito mais essa nossa caminhada, né? Se deixasse por nossa conta, nós iríamos, né? Iríamos demorar muito mais. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Uns estão em provas, outros estão em expiações, né? Mas nós temos que passar, né? Temos que passar para nós chegarmos à nossa perfeição. A encarnação tem outra finalidade, que é depor o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Além de nós, né, estarmos aqui para nós chegarmos à perfeição, nós temos aí, né, essa outra finalidade, que é de enfrentar a nossa parte. Nós fazermos, né, a nossa parte na obra da criação. E para executá-la, essa obra, né, ele toma um aparelho em cada mundo. Então nós já ouvimos falar que há muitas moradas na casa do Pai, né? Então a cada mundo ele se torna, se pega um corpo, vamos dizer aqui no nosso caso, ele se pega um corpo, né, em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Então, sempre que está aqui, o exemplo nosso aqui de estarmos aqui encarnados, né, esse é o nosso corpo, né, que ele é em harmonia com o planeta Terra. E existem outros mundos, né, que têm diversas formas, né, que a gente ainda desconhece. Então, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, que foi feito para nós evoluirmos, né? E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir em qualquer dos mundos. Simples e ignorantes. Como nós nascemos simples e ignorantes, temos necessidade da encarnação. Então nós nascemos simples e ignorantes, passamos aqui a nossa jornada, né, essa nossa encarnação, melhoramos um pouquinho, né, mas não o suficiente, voltamos novamente aqui, fazemos coisas erradas novamente, voltamos aqui novamente, e assim nós temos a necessidade dessa encarnação. Até que um dia, né, nem sei dizer como, quando, né, nós formos mais evoluídos, né, não precisamos mais de reencarnar. Mas quando nós ainda temos essa necessidade, que somos simples e ignorantes, precisamos. Como Deus é justo e bom, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldade, sem trabalho e, por consequência, sem mérito. Pessoa se fala, não, você vai lá, você não vai ter problema nenhum. Vai que, né? E os outros? Como que ficariam os outros, né? E como nós iríamos receber isso? Será que nós iríamos gostar de receber as coisas sem mérito? Como que nós, né, conseguimos as nossas coisas? Através do nosso esforço, do nosso trabalho, né? Através da nossa dedicação, você se sente feliz quando você conquista alguma coisa. Então, Deus, como Deus é bom e justo, não poderia fazer alguns felizes, outros não, né? Por isso, então, que Ele nos criou do jeito mais perfeito, para que assim conseguirmos conquistar as nossas coisas com os desafios das encarnações. A cada encarnação é um desafio para todos nós, né? Então, nós estamos aqui, né? Foi criado perfeitamente, Deus nos criou perfeitamente, né? Aliás, tudo, né, que Ele fez é perfeito, para que através do nosso esforço, da nossa dedicação, a gente conseguir, né, evoluir.
E esses desafios dessas encarnações, nós estamos aí nele, né? Estamos aqui passando nessa encarnação esse desafio para vivenciarmos as nossas dificuldades. E podemos lembrar que essas encarnações são ciclos, são períodos, né? E que acontecem nos mais diferentes mundos e formas físicas, como nós já havíamos falado. E dentro de seus níveis e escalas de evolução dos espíritos é como subir uma escada. Ou seja, a cada novo aprendizado você sobe um degrauzinho. A cada novo aprendizado sobe um degrauzinho na nossa elevação, na nossa evolução. E essa elevação será alcançada por todos. Entretanto, em um será mais depressa, mais rápido do que em outros. Depende exclusivamente de cada um de nós. De nós buscarmos, né, essa nossa evolução com amor, com carinho, com dedicação, não deixando para depois, né? Enfrentar. Dia a dia, né, nós enfrentarmos essa nossa evolução, firmes e fortes ali, né? Se nós deixarmos para depois, vamos demorar mais, igual está falando aqui. Mas todos nós vamos chegar, né, à nossa elevação, à nossa evolução. O objetivo da encarnação, nós vamos falar um pouquinho mais, vamos falar da alma, do materialismo. Então, mais uma vez, para nós fixarmos o nosso ensinamento. Qual o objetivo, então, da encarnação, conforme nós lemos lá na pergunta 132? Os objetivos são dois, responderam os espíritos, bem claramente. Encaminhar o espírito na jornada da evolução. Então, o objetivo da encarnação é encaminhar o espírito para a nossa evolução. Colocá-lo em condições de realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. Colocar sempre em condições, né, para que nós possamos realizar essa nossa tarefa, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que Deus nos põe na Terra, em contato com a matéria para, através dela, atingirmos a perfeição, a que estamos destinados. Fez de nós coautores de sua obra. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, né, para nós atingirmos a nossa perfeição, nós somos também os coautores da obra de Deus. Nós temos aqui fazer a nossa parte, igual nós já falamos. O planeta que Deus nos entregou para nele vivermos, essa nossa experiência aqui, na carne, não estava pronto, acabado, como ainda não está. Nós somos esses coautores, nós precisamos trabalhar para que isso possa acontecer. Então, essas superversões, essas revoltas, essas ruínas, corrupções que periodicamente nos visitam, e como visitam, né? Essas diversões, essas revoltas, essas ruínas, quantas guerras nós estamos vendo aí, né? Quantas coisas horríveis nós estamos vendo acontecer no nosso mundo, né? São necessárias a acomodação das coisas e ao equilíbrio das forças que as governam. Vem sempre para acomodar as coisas. Então como nós somos coautores da obra de Deus, né, então é fácil perceber a nossa participação na obra do Criador. Vamos ver então como que é. Deus deu-nos a pedra e nós a transformamos em máquina. Quantas máquinas que nós temos aí que ajudam o homem a se desenvolver, né? Bastante na área medicina, na área rural, na cidade, em tudo, né? Deus deu-nos o trigo e nós fizemos ali a farinha e o pão.
Escondeu o petróleo e nós fomos buscá-lo no fundo do poço para construirmos as coisas que nós precisamos. Né? Ele deu o petróleo e nós fomos lá buscar. Deu-nos a cana e fizemos o açúcar, mas como somos aí meio travesso, né? Da cana também fizemos o álcool e também fizemos a cachaça. O álcool é um combustível que nós temos hoje em dia e também serve para tantas outras coisas, né? Deu-nos a uva e nós fizemos o vinho e tantas outras coisas de derivados da uva. Né? Deu-nos a árvore e nós criamos o papel, a roupa, o caderno e os livros que guardam o que aprendemos para repassá-los aos que vierem depois. Então os livros estão aí, né? Guardando tudo aquilo que nós estamos passando aqui para futuras gerações. Um dia pegar um livro, falar, isso aqui, né? Já se passou por aqui. Da árvore também fizemos um abrigo. Deu-nos a alegria e nós construímos sonhos. A pessoa, se nós não tivéssemos sonhos, não, eu vou conseguir aquilo, vou fazer aquele outro, né? Se nós não tivéssemos sonhos de conquistar alguma coisa, nós teríamos uma vida monótona. Né? Então, gente, são dois, pois, os objetivos principais da encarnação. Novamente, esses dois pontos. Acelerar o nosso crescimento e trabalhar no aperfeiçoamento da grande obra de Deus. Nós já falamos, vamos tornar a repetir. Passarmos pelas provas que escolhemos para vencer as fraquezas que ainda nos dominam. Uma provação. Vencermos as provas que ainda nós não dominamos. Corrigirmos pela cirurgia da dor as lesões que causamos em nós mesmos por indisciplina, por imprudência ou por teimosia. Isso são as expiações. A gente é teimoso? Acho que não, né? A gente não é teimoso, não é imprudente, né? Ainda a gente tem muitas coisas para a gente pensar, né? Mas nós estamos aqui para corrigirmos essas coisas. Enriquecermos com os dons que a traça não rói. O ladrão não rouba e a ferrugem não consome. A única riqueza que nos acompanha para onde formos, porque essa sim é patrimônio que se incorpora definitivamente à nossa alma. Então são as riquezas espirituais, são os dons espirituais que para onde nós formos, ele nos acompanha. Substituirmos pelo afeto de hoje, um afeto de hoje, né? A mágoa que por descuido implantamos ontem no coração das pessoas a quem ferimos ou humilhamos. É uma reparação. Então, substituir pelo afeto de hoje a mágoa que nós fizemos no passado. Novamente, sempre isso, gente, para nós fixarmos o objetivo da encarnação. Né? Fazê-lo chegar à perfeição. Tem que passar por todas as experiências da vida corporal. Por toda a experiência da nossa vida corporal. E aí, gente, a prática da caridade, a prática do perdão, a prática da abnegação irão contribuir para a evolução do espírito. Se nós conseguirmos, né, praticar a caridade, praticarmos o perdão, a abnegação, iremos contribuir, que irão sempre nos contribuir para a nossa evolução. E são coisas que nós estamos aqui aprendendo. Né? Se nós estamos falando em encarnação, nós já falamos lá do feto, tudo. Vamos ver como que é constituído o nosso corpo, o ser humano. Como que nós somos formados. Né?
alma ou espírito. Alma quando nós estamos aqui encarnados, e espíritos quando nós estamos lá no mundo espiritual, na erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Então, alma ou espírito é o ser imaterial e inteligente. Perispírito é o princípio intermediário entre o corpo e o espírito. O corpo é o ser material, é a nossa carcaça aqui que diz o outro. Né? Então o corpo físico, o nosso corpo físico, é material e perecível. Um dia ele acaba. Vocês veem aí nas imagens, né? Um dia acaba. Sua morte, a morte do corpo físico, né, restitui a liberdade ao espírito. Então, quando o nosso corpo morre, o espírito tem a liberdade. Revestimento temporário do espírito. Ó. Nosso corpo é a casa do espírito. O perispírito, uma espécie de envoltório semimaterial. Só esse aqui já daria uma exposição, né? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, né, para que alguém for falar sobre esse assunto, né? Conservado pelo espírito da morte do corpo físico. Quando o nosso corpo desfalece e morre, né, o perispírito acompanha o espírito. Etéreo e invisível em nosso estado normal. Nós aqui não conseguimos vê-lo, né? Não conseguimos enxergar o perispírito. Mas ele é visível e até tangível, como nas aparições e nas materializações. Essas aparições e materializações, hoje em dia já não está assim tão, né, não se faz tanto, né, mas existe. Nós vamos ver aqui um caso. Então, gente, só para a gente ter falar alguma coisa sobre o perispírito, é assim, o fluido perispiritual pois, o traço de união entre o espírito e a matéria, então entre o espírito e o corpo. Durante a sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo. Então, para transmitir todos os movimentos, né, do nosso organismo, as quais se agitam sob o impulso de sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores, tipo de um exemplo, né, os nossos nervos. Como na energia elétrica, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Então nós temos os nossos nervos. Materialização de um espírito. Kate King conversava e andava entre os presentes, sendo vista por todos. Então, na própria imagem, essa de branco é a Kate, né? E ela caminhava entre todos os presentes. Aqui estão as pessoas que estão lá nessa materialização. E quem fez isso foi o William Crookes. Como a lâmpada de fósforo examinava o espírito materializado de Kate King. Isso só para dizer, né, que ele é visível e tangível, não aos nossos olhos, né, nas materializações. O espírito não é abstrato, ele não é indefinido, ele não é concebível só pelo pensamento. Não é. O espírito é real. Nosso espírito é real, circunscrito, apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. O materialismo, nós já falamos da alma e o materialismo. É a doutrina oposta ao espiritualismo. Então, o materialismo é o oposto de espiritualismo.
acredita que tudo se acaba com a morte do corpo físico. Então morreu, acabou, né? Não tem nada mais a se fazer. Os materialistas acreditam muito nisso. Procura explicar todos os fenômenos por meio das propriedades da matéria. Então tudo que eles fazem é só sobre as propriedades da matéria, nada de espírito. Comentário de Kardec. Se tudo se contivesse nas propriedades da matéria, então está falando, se tudo, né, se contivesse na propriedade da matéria, a sociedade traria em si o germe da destruição. Tudo é matéria, né? Vamos destruir tudo. O bem e o mal nada significariam. Então eu falo, para que eu vou fazer o bem, né? Não refresca nada, né? Os homens se devorariam, que não entre si. Haveria perca da individualidade. Nós não seríamos individualidades como nós somos, né? Reinaria o terror do nada. Isso foi o comentário do nosso Allan Kardec. A missão do Espiritismo é destruir o materialismo. Destruir aqui, gente, não é pegar e acabar com tudo. Mas esse destruir, né, é os excessos. Tudo quanto é tipo de excesso ao material. Tudo isso faz mal. Nós precisamos da matéria, né, para nós sobrevivermos. Nós nos alimentamos, nós bebemos, né, nós nos vestimos, nós temos os nossos carros, nós precisamos da matéria. Mas o que destruir esse materialismo é aquele apego excessivo à matéria, deixando de lado a vida espiritual, vivendo só a matéria. Então a missão do Espiritismo é essa, tirar esse excesso, esse apego. Mostrar então a realidade da vida espiritual, como tem nos mostrado aqui há tanto tempo. As 5 obras aqui, a missão do Espiritismo é um ser potente e auxiliar a todas as religiões. Vai ser, isso vai acontecer, não sei quando, mas ele vai ser esse potente auxiliar para todas as religiões. Eu achei interessante um artigo que eu vi aqui do Chico Xavier, gente, que ele... Eu achei importante assim, que falam coisas que do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele fala assim, que uns queriam um emprego melhor, outros queriam um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter a voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. São coisas do Chico e eu achei assim, muito importante, né, nessa nossa exposição. Bem, gente, depois de tudo isso, nós chegamos então a uma conclusão, que é a seguinte: temos metas a serem cumpridas que colocamos em nossa vida, antes mesmo de encarnar, desde lá do plano espiritual.
E são essas metas que nos fazem ter motivos para viver. Todo dia devemos enfrentar pelo menos um desafio. Enfrentar pelo menos um desafio. Se nós fizermos isso, né, no final do mês, nós vencemos bastante, né? É isso que dá sentido em nossa vida. E essa é a proposta de Deus, para nós vencermos um desafio para o nosso dia. Então, não desista. Nós, né, temos habilidades para conquistar tudo. Nós temos, não temos habilidades? Temos habilidades para conquistar tudo. Basta se esforçar para aprender um pouco de cada vez. Não queremos abraçar o mundo de uma vez só. Aprendemos um pouco de cada vez. É um passo após o outro, após o outro, após o outro. As flores, por mais belas que sejam, um dia emurchecem, murcham e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que souberam guardar em frascos adequados. Então as flores são belas, né? Seu perfume, então, maravilhoso. Mas guardado né, nos frascos, né, adequados. O corpo humano, o nosso corpo, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do Espírito, que dele se liberta, continuam vivos nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar no frasco do coração. Nosso corpo também envelhece e morre. Mas as virtudes do Espírito não, né? São guardadas dentro do frasco do nosso coração. Pensemos nisso. Bem, gente, então era isso que eu tinha que passar nesta noite, né? Dessa exposição. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que são